É o tema da nossa mensagem de hoje. Aleluia. Glória a Deus. Romanos, Epístola do Apóstolo Paulo aos Romanos, capítulo de número 13, o versículo de número 12. Aleluia. Amém, igreja? Leiamos. A noite é passada e o dia é chegado. Rejeitemos, pois, as obras das trevas e vistamo-nos das armas da luz. Amém? Curva a sua cabeça, mantenha a tua Bíblia aberta. Vamos orar. Senhor nosso Deus, maravilhoso Pai, estamos alegres, Senhor, por estarmos mais uma noite nesse lugar para te cultuar. O propósito do culto, Senhor, é trazer a oferta a ti de adoração e louvor, Senhor. Pai, que o Senhor continue recebendo cada glória, cada aleluia. Que o Senhor continue nessa noite a operar pelo teu Espírito Santo em cada coração. Senhor, fala conosco, Senhor. Ministra os nossos corações. Que venhamos sair deste lugar, Senhor, renovados, cheios, transbordantes da tua palavra, Senhor. Senhor, nos alimenta. Usa minha vida como um canal para ministrar a tua palavra nesse lugar. É o que eu te peço, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Podeis sentar. Glória a Deus. Aleluia. O tema da mensagem de hoje, qual os irmãos já devem ter visto, que eu coloquei aí nas redes sociais, as armas da luz. Amém? Esse é o texto, é a temática que nós trabalharemos nessa noite e falaremos baseado nesse versículo que eu fiz a leitura, que nós fizemos menção. Mas esse texto de Romanos capítulo 13, ele é um texto muito interessante para o nosso desenvolvimento e crescimento espiritual. É um texto que nós devemos sempre meditarmos e entendermos que o que Paulo, inspirado pelo Espírito Santo, nos escreveu aqui é para a nossa transformação, para que venhamos nos abster-se de todos os pecados que nos afastam de Deus. E em cima desse tema eu gostaria de trazer alguns tópicos, mas Paulo estava falando aqui, tratando acerca do amor ao próximo, da vigilância e da pureza. E como bem nós sabemos que doutrina é ensino da palavra de Deus, mas você tem visto o que Deus tem feito nesses cultos de doutrina. Às vezes pensamos que vamos, Diácono Fabrício, fazer algo e o Espírito Santo sempre nos conduz, traz coisas grandes. Eu acredito que até o final desse culto, aleluia, Deus irá continuar a se manifestar. Paulo estava tratando aqui do amor ao próximo, e Paulo estava trazendo aqui a memória que aos crentes de Roma, ou a igreja que estava em Roma, podemos dizer assim, que o tempo em que eles estavam conhecendo há 2000 anos atrás, já era um tempo que estava próximo da redenção. Paulo estava dizendo, e digo isto digo, conhecendo o tempo, que é já hora de despertarmos do sono. Isso está lá no versículo de número 11, e ele continua dizendo, porque a nossa salvação está agora mais perto de nós do que quando aceitamos a fé. Que Paulo estava aconselhando tanto a igreja de Roma, como a nós cristãos desse tempo, é que existe um sono, e esse sono não é o sono físico, é uma sonolência espiritual, que nós não podemos deixar essa sonolência nos sucumbir.
Deixar que essa sonolência muitas vezes venha sobre nós e permaneça. Conhecendo o tempo que nós estamos vivenciando, já é hora, já está passando da hora de nós despertarmos desse sono. Por que não chamarmos o sono da negligência? O sono que impede que Deus opere mais ainda em nossa vida. Mas a temática que eu trago nessa noite é falando das armas da luz. Mas eu tenho que falar um pouco acerca disso. Ele diz no versículo 12 que a noite é passada e o dia é chegado. O que Paulo está falando aqui de uma forma alegórica é que nós entendemos que noite está sendo representado por trevas. A noite aqui, ela representa o tempo em que nós vivíamos nas trevas, mas há uma luz que brilha. E as trevas é considerada também no Antigo Testamento como o tempo que alguns judeus e gentios ainda aguardavam a vinda do Messias. Mas eu gostaria de ler um texto lá em Isaías e falar para vocês que a luz que brilha nas trevas, ela representa o tempo do Evangelho. Me prove isso, pastor. Vamos lá para Isaías, capítulo de número 60. Esse é um texto bem conhecido da igreja. Isaías 60. Doutrina é assim, irmão. Amém? Nós temos que andar um pouco na Bíblia. Culto tem que ter entendimento. Saímos com entendimento. Isaías 60, versículo de número 1. Vai nos dizer assim: levanta-te e resplandece, porque já vem a luz e a glória do Senhor vai nascendo sobre si. Quem pode receber essa palavra profética? A palavra do Senhor está dizendo assim: levanta-te. E só levanta quem está caído ou deitado, quem está dormindo, está no momento de período de trevas, que a noite representa a treva. Ele está dizendo: levanta-te e resplandece, porque já vem a tua luz, e a glória do Senhor vai nascendo sobre ti. Essa luz é Jesus. João, ele vai falar no Evangelho, no capítulo 1, a partir do versículo de número 2, que Jesus é a luz que foi rejeitada pelos homens. A luz que veio para brilhar nas trevas, dissipar as trevas. A luz rejeitada pelos homens. Em João capítulo 5, capítulo 9, versículo 5, Jesus ele vai dizer para os seus discípulos, quando ele estava ali prestes a curar um cego. Ele diz: enquanto eu estou no mundo, eu sou a luz do mundo. Mas depois Jesus falou para mim, para você, e disse que você e eu, nós, somos a luz que alumia essa terra, porque nós carregamos dentro de nós a presença do Espírito Santo. E a presença do Espírito Santo, o crente que tem a presença do Espírito Santo, aonde ele chega, as trevas são dissipadas, porque chega a luz naquele ambiente. Mas Jesus também nos aconselha que ninguém que acende uma luz pode esconder essa luz debaixo de um alqueire. Essa luz tem que ser colocada no velador, para que todos que entrem na casa vejam resplandecer a luz naquele ambiente. Agora olha para o irmão que está do teu lado e diz assim: você é luz, meu irmão. Você é luz, minha irmã. Tem um brilho de Cristo na tua vida. Aonde quer que você chegar, os demônios vão olhar para você e vai ver o brilho de Cristo, o brilho do Espírito Santo. Você é luz. Nós somos a luz que alumia esta terra. As trevas recuam com a nossa luz. E ele continua a dizer aqui no versículo 2: porque eis que as trevas cobriram a terra e a escuridão, os povos, mas sobre ti o Senhor virá surgindo, e a sua glória se verá
sobre ti. A glória de Deus está sobre ti. Amém? A glória do Senhor Jesus está sobre ti. Isaías é conhecido como o profeta messiânico, que foi o profeta que mais profetizou acerca do Messias. Mas o Messias já veio. Mas ele falou: eu vou para o Pai, mas não vos deixarei órfão, porque eu deixarei convosco outro Consolador, o Espírito Santo, que o mundo não pode receber porque não conhece, mas vocês já receberam Ele. Aleluia. Vocês já têm o Espírito Santo. E tem muito crente que tem dúvida. Não tenha dúvida. Se você está com dúvida é porque algo está errado. Mas deixa eu te falar. Versículo de número 3: e as nações caminharão à tua luz, e os reis ao resplendor que te nasceu. Aleluia. Olha que coisa maravilhosa. Andamos na luz de Jesus. O Evangelho, ele representa Jesus, ele trouxe o reino de Deus, e o Evangelho representa luz. A palavra de Deus é luz aonde quer que ela chega. Temos essa responsabilidade de levarmos a luz de Deus. Glória seja dada ao nome do Senhor. Voltando para o texto de Romanos. Esse texto de Romanos, capítulo 13, e o versículo de número 13 ao 14, e eu quero fazer essa leitura. Paulo, ele diz assim: andemos honestamente, como de dia. Amém? Não em glutonarias. Em outras traduções pode estar escrito outra coisa aí, né? Ou orgias. Talvez alguém tenha uma tradução aí mais atualizada, vai estar escrito orgias. Orgias. Não em glutonarias, nem em bebedeiras, nem em desonestidades, nem em dissoluções, nem em contendas e inveja, mas revesti-vos do Senhor Jesus Cristo, e não tenhais cuidado da carne em suas concupiscências. E o texto que eu li agora, versículo 13 e versículo 14, foi responsável pela convenção de um dos pais da igreja. Século 4, um homem conhecido como Agostinho, depois conhecido pela igreja como Santo Agostinho, tinha uma mãe crente, mas no decorrer da sua caminhada, ele desviou-se da fé. E Santo Agostinho estava em Milão, na casa de um amigo, em um jardim, e ele ouviu uma voz de uma criança, de uma menina, falando em latim, dizendo "Tolle leger", que quer dizer "toma e lê". Quando Agostinho olhou para o lado, tinha uma Bíblia Sagrada. E agora imagina qual foi o texto que Santo Agostinho abriu. Romanos capítulo 13, versículo 13 e 14. Agostinho, ele era um filósofo. Ele estudou a filosofia, depois tornou-se um teólogo. E tem um livro muito conhecido de Santo Agostinho, que são Confissões de Agostinho. É um dos livros das obras do seu trabalho mais conhecido. Confissões de Agostinho, que nesse livro ele vai contar um pouco da história. Ele estava desviado do caminho do Senhor, e aquela voz que ele ouviu, toma e lê. Eu não tenho dúvida que era a voz do Espírito Santo, que Agostinho precisava ter um encontro verdadeiro com Deus. Ele se martirizava pelo pecado que cometia. A história diz que ele vivia com uma mulher e não era casado com ela, e ele se martirizava por isso. Mas no dia que ele leu esses versículos, ele teve um encontro verdadeiro com Deus e se tornou um dos maiores pais da igreja do século IV, mais conhecido como Agostinho de Hipona.
que era uma cidade, que era a província de Roma na África do Sul. Ganhou muitas almas para Jesus, um homem sábio, um homem que passou a servir a Deus, por causa de 2 versículos, trouxe transformação na vida daquele homem. Porque a palavra de Deus diz, aleluia, lá em Hebreus capítulo de número 4, versículo de número 12, que ela é viva, ela é uma espada de 2 fios, que vai entre a divisão da alma, do espírito, juntas e medulas, e é apta para discernir as intenções, os pensamentos, as intenções do coração. A palavra de Deus é viva, a palavra de Deus traz transformação, é a palavra de Deus que liberta, é a palavra de Deus que transforma o mais vil pecador. Jesus aparece no Apocalipse, sendo identificado por um nome, que estava escrito, e o nome pelo qual se chamava ele é Palavra de Deus. João, no Evangelho, capítulo 1, versículo 1, ele diz, ele é o Verbo, e o Verbo era Deus. Ele é o Verbo que encarnou. Ele andava com Deus, ele era Deus. Jesus é o Verbo, Jesus é a palavra de Deus. Se a palavra de Deus habitar dentro de você, Satanás não acha espaço para operar. Se você for um crente cheio da palavra de Deus, quem vai reinar na tua vida é o Espírito Santo, é Jesus. Porque ele disse, se vós estiverdes em mim e as minhas palavras estiverdes em vós, vocês pedirão tudo e será feito. É a palavra de Deus. As armas da luz. Paulo está falando aqui de trevas e de luz. Nós conhecemos a cultura dos romanos muito bem. Romanos eram nada mais, nada menos conhecido como Roma, conhecido como um dos berços do paganismo, das superstições, dos deuses gregos, adorações aos deuses gregos. E Paulo, quando diz a noite é passada, o dia é chegado, aqui Paulo está dizendo assim: outrora vocês viviam em trevas, mas agora vocês vivem no dia. Vocês vivem no dia. Em Jesus, em João capítulo 11, versículo 9 e 10, Jesus ele diz assim: aquele que anda de dia não tropeça porque vê a luz desse mundo, mas aquele que anda de noite nas trevas, ele tropeça porque não há luz. O que Jesus quis dizer ali é que quem anda com Jesus não anda tropeçando. Quem anda com Jesus, na hora que vai escorregar, vai querer tropeçar, o Espírito Santo pega pela mão e diz: não, porque tem um buraco à frente, eu te guio, eu te tomo pela mão, e eu digo para você: não temas, porque eu sou contigo. Você não vai cair, você não vai perecer, porque você tem um Deus que anda 24 horas com você. Jesus é luz. Roma era o berço do paganismo. E o versículo de número 13, Paulo está dizendo assim: andemos honestamente, como de dia, não em orgias ou glutonarias. Louvado seja o nome do Senhor. Essa palavra aqui, glutonarias, no grego, ela tem um significado de comos, ou orgias. E por que Paulo usa esse termo? Porque Roma adorava um Deus, e é interessante que essa palavra aqui também, ela denota, orgias, ela denota também um significado de bacanais. Pastor, e o que é isso, bacanais? Isso já é derivado da adoração a um Deus chamado Baco. Quem já ouviu esse Deus aqui? Falar desse Deus? Eu já falei outra vez aqui. Baco, na mitologia grega, nada mais, nada menos, é conhecido como o Deus do vinho, o Deus que traz alegria por intermédio da bebida.
Roma, o berço do paganismo, adorava todos os tipos de Deus. E Baco era um Deus que era adorado. Quando Paulo está dizendo, andemos honestamente, como de dia, não em orgias, Paulo estava dizendo, cuidado com as festas que outrora vocês participavam. E as festas que os romanos participavam, eram festas que estavam dotados de bebedice, ou seja, de embriaguez por intermédio de bebida forte. Era cheio de idolatria, porque tinha adoração aos deuses pagãos. E eram também festas que aconteciam com todo tipo de sexo ilícito. Eram as festas dos romanos. A festa dos romanos tinha que acontecer isso: bebida, prostituição, idolatria, depravação. Logo no capítulo de número 1, Paulo ele vai combater contra isso, contra a idolatria dos gentios, dos romanos, a idolatria, a adoração aos deuses pagãos. O homem havia deixado de adorar ao Deus Todo-Poderoso e Criador de todas as coisas, para adorar agora a criatura. Isso está na essência do ser humano, a adoração. Então ele precisava criar, por ele não conhecer Deus, ele criava um objeto e adorava o objeto. Porque isso está na essência do ser humano, adoração. Então Paulo estava combatendo contra isso. E estava dizendo que eles deveriam agora se revestir das obras, das armas da luz. Pastor, mas que armas são essas? E eu trouxe aqui, eu posso trazer aqui algumas dessas armas. E a primeira arma que eu trago nessa noite é a fé. É uma das armas da luz, a tua fé. Você sabia que a fé, ela é um escudo? Me prove isso, pastor, está lá escrito em Efésios capítulo 6. Paulo, na armadura de Deus, ele manda tomar o escudo da fé. A tua fé, ela é uma ferramenta ou um instrumento da armadura de defesa. E a fé, desde o século I, foi muito atacada pelos hereges, pelos filósofos, por todo tipo de homens que quiseram conturbar o evangelho. E a tua fé não pode ser uma fé abalada. A tua fé tem que ser uma fé fundamentada em Deus. Então a primeira arma da luz que o crente deve ter é a fé. E isto é adquirida ouvindo. Romanos capítulo 10, versículo de número 17. A fé vem pelo ouvir, e o ouvir a palavra de Deus. A fé vem pelo ouvir. Você creu em Jesus porque alguém falou de Jesus para você. Você aceitou o evangelho, aceitou a Cristo porque alguém te ofereceu, te apresentou um Jesus que salva, que liberta, que cura, que transforma, que tem um reino eterno para você. É fé. Amém? A fé. A fé também é a vitória. A nossa fé é a vitória que vence o mundo. Está lá escrito em 1 João, capítulo de número 5 e versículo de número 4. Parte B do versículo, João diz assim: e esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Aleluia. A nossa fé vence o mundo. Você sabe por que o diabo vem com as suas ofertas e você permanece na presença de Deus? Porque é a tua fé que vai vencer o mundo. Você sabe por que você vai sobressair diante das enfermidades? Porque a tua fé é uma fé que está fundamentada em um Cristo que não falha, que não perde. A tua fé é a primeira arma da luz. A segunda arma da luz que eu posso dizer aqui é a vigilância e a oração. A vigilância e a oração, ela faz parte das armas da fé. Lá em Mateus capítulo de número 26, versículo 41, Jesus está no Getsêmani e pede para que 3 dos seus discípulos vigiassem com ele.
E todas as vezes que Jesus voltava, eles estavam dormindo, estavam sonolentos. Até que na terceira vez, Jesus falou para eles: olha, vigiai e orai, porque o espírito está pronto, mas a carne é forte. É isso que Jesus falou? Não, a tua carne é fraca. Jesus disse assim: o espírito sempre vai estar pronto, mas a tua carne é fraca. Então, a vigilância e a oração não pode faltar na vida do crente. O crente que só ora, mas não vigia, ele está sujeito a cair. Se ele só vigia, mas não ora, ele está sujeito a cair também. Vigiai e orai, para que não entreis em tentação. É armas da luz. Louvado seja o nome do Senhor. A oração, ela é uma ordenança, ou seja, um aconselhamento, ou seja, algo que o Senhor Jesus nos ensinou. Em Mateus capítulo 7, versículo 7 ao 8, Jesus ele vai dizer assim: pedi, dá-se-vos-á, buscai e encontrareis, batei e abri-se-vos-á, porque aquele que pede, recebe, aquele que busca, acha. Aleluia. E aquele que bate na porta de Deus, ela se abre. Aleluia. Então, se você está orando, está batendo, está pedindo, saiba de uma coisa: uma hora essa porta vai se abrir. Uma hora, louvado seja o nome do Senhor, a tua oração vai ser atendida por Deus. Creia nisso, irmão. Há um ditado de um certo pastor que ele diz: pouca oração, pouco poder. Muita oração, muito poder. Nenhuma oração, nenhum poder. E você sabia que a oração, o jejum, que é o outro ponto, a outra arma da luz, o jejum, que é uma coisa que anda junto com a vigilância, com a oração, que é o terceiro ponto que eu quero tratar aqui. A oração ela faz parte do cotidiano do crente, para deixar o crente na presença de Deus, cheio do poder de Deus. Lá em Atos dos Apóstolos, capítulo 13, versículo 1 em diante, precisa abrir não, vou só falar aqui acerca dessa igreja, uma igreja cheia do poder de Deus, uma igreja que tinha profeta, tinha doutores, tinha grandes homens de Deus usados pelo Espírito Santo naquela igreja. Uma igreja conhecida como a igreja de Antioquia. E nada mais, nada menos, quem congregava naquela igreja era apóstolo Paulo. Um outro crente chamado Barnabé, profeta de Deus. E ali eles estavam orando e jejuando, e o Espírito Santo falou no meio da igreja e disse: apartai-me para a obra, Saulo de Tarso e Barnabé. O Espírito Santo ainda fala na igreja. Quantos creem? Diga amém. Aleluia. O Espírito Santo, ele fala na igreja. Ainda tem profeta de Deus, que é usado por Deus para falar o assim diz o Senhor. Tem homem de Deus. Paulo, em 1 Tessalonicenses capítulo 5, versículo 17, Paulo dá um conselho para a igreja. Qual é o conselho, pastor? Orai sem cessar. Orai sem cessar. Mas como assim, pastor? Eu tenho que passar 24 horas orando? Não. A oração que é feita sem cessar é o crente estar ligado com Deus em todo momento. Não precisa você andar o dia todo de joelho dentro de casa, não é isso que Paulo está dizendo. A tua mente está interligada com o trono da glória. Você vai sair, pegar o veículo para ir à rua ou a qualquer outro canto, Senhor, toma a frente. Isso é uma oração. Existe oração que você diz 3 palavras, não deixa de ser uma oração. Porque você sai de casa dizendo: Senhor, guarda a minha vida. Foi uma oração. Existe o diálogo que é mais demorado, a oração do quarto, da porta fechada, e é outra coisa. Mas Paulo está aconselhando: orai sem cessar. Jesus, na parábola da viúva
e do juiz iníquo, Jesus ele conta essa parábola dizendo: o dever de orar sempre e nunca desfalecer. Agora não olha para o teu irmão não, olha para dentro de você e vê onde você deixou de orar. Quando você tinha aqueles momentos mais íntimos com Deus, aonde você deixou de fazer o que você fazia antes? Por que não aumentou? Por que não melhorou? Orai sem cessar. A oração, a vigilância, a oração é a segunda arma da luz. O terceiro é o jejum. Irmão, você sabia que tem crente da nossa época de hoje que não jejuma? Você sabe que aqui está forte na tua vida a tua carne, porque o jejum ele é para enfraquecer a carne e fortalecer o espírito. Amém? O jejum ele serve para isso. O jejum é para fortalecer a tua comunhão, é você se humilhar diante de Deus. Muitas vitórias Deus deu ao seu povo por intermédio do jejum. E deixa eu falar aqui uma coisa. Existe castas de demônio, que Jesus ele fala lá em Marcos capítulo 9, versículo 29, que só é expelido através do jejum e da oração. Existem demônios que se levantam contra a tua vida, que só vai sair com jejum e oração. Há projetos do diabo para te derrubar, para te atormentar, que só vai ser vencido por jejum e oração. Eu fazia um propósito de jejum e oração todos os dias, por uma causa, por uma pessoa, eu e a minha esposa. E nesse propósito já havia passado 2 anos. Quando chegou a 2 anos, eu falei com Jesus. Eu disse: Senhor, parece que as minhas orações e os meus propósitos não estão chegando diante de Ti. Eu me sentei numa calçada de uma obra que eu trabalhava, Diácono Fabrício. Me sentei na calçada não, na escada. Comecei a falar com Deus e Deus disse assim: para aquela pessoa ainda tem mais 2 anos, porque é com 4 anos que eu vou libertá-la. Continua orando, continua jejuando, continua intercedendo, que no tempo certo eu vou libertar. E agora me pergunta se não aconteceu do jeito que Deus falou. Com 4 anos, estava para fechar 4 anos, estava no meio do 4º ano. Eu me sentei depois de uma oração com aquela pessoa, e o Espírito Santo mandou eu falar para ela e disse: olha, antes do final deste ano, Deus está dando a tua libertação. E quando foi antes do final do ano, o Senhor falou com ela e disse: filha, hoje eu estou dando a tua libertação por completa. Jesus é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Ele é imutável. Continua perseverando pelo teu propósito, não desiste, continua orando, continua jejuando, que Deus vai fazer. Não deixa de bater. Aleluia. 4, fazer o bem é a 4ª arma da luz, fazer o bem. E você sabia que fazer o bem é a maior demonstração de amor? E eu quero dizer também aqui que fazer o bem é uma arma. Por que é uma arma, pastor? Eu quero que você volte aqui, você está em Romanos, volta para o texto de Romanos capítulo 12. Muitas coisas a gente só vamos vencer com o bem. Por que fazer o bem é uma arma? Você vai entender. Porque fazer o bem é demonstração do amor. Romanos 12, versículo 9. Quem encontrou, diga amém. Quem está vivo, diga glória a Deus. Vai nos dizer assim: o amor seja não fingido. Aborrecei o mal e apegai-vos ao bem. O que Paulo está dizendo aqui? Que existe amor fingido. Amém? Existe amor fingido. A pessoa diz na tua cara: eu te amo, mas por trás te corta. Amor fingido. E o que a palavra de Deus está aqui aconselhando, que o nosso amor não seja fingido. O amor não seja fingido. Aborrecei o mal.
E aborrecer o mal é aborrecer as obras das trevas. Eu vou já falar um pouco sobre isso. E apegai-vos ao bem. Se o mal permanecer por muito tempo na tua vida, quem está te dominando não é mais Deus. Rejeita o mal. Versículo de número 14, eu quero ler também. Paulo vai dizer assim: abençoai os que vos perseguem, abençoai e não amaldiçois. É difícil, não é? Você abençoar quem te persegue? É mais fácil amaldiçoar. É mais fácil dizer nome com a pessoa. É mais fácil perder a presença do Espírito Santo. Mas a palavra de Deus está dizendo aqui que nós devemos abençoar os que nos perseguem. Jesus ele falou no Evangelho de Mateus: amai os vossos inimigos. É fácil amar o inimigo? Não. Você sabia quem é o teu inimigo? O inimigo das nossas almas. Paulo ele disse que a nossa luta não é contra a carne nem o sangue, é contra principado, potestades, ossos espirituais da maldade. Mas deixa eu também abrir um parênteses: nem tudo é cão. Nem tudo é cão. As pessoas muitas vezes querem fazer as coisas e dizer foi o diabo. Não. Pastor, eu pequei, eu caí porque foi o diabo. Não, foi você. Porque quem já entregou a vida para Jesus, quem tem que habitar nele é o Espírito Santo, não é a vontade do diabo. O crente que é dominado pelo diabo, peraí, meu irmão, que Espírito Santo é esse? Se eu estou amaldiçoando o meu irmão, pastor, mas ele falou isso comigo, falou aquilo, disse isso, disse aquilo, perdoa. É outra arma que eu vou falar. Abençoa os que te perseguem. Jesus disse: amai os vossos inimigos, bendizei os que te maldizem, orai pelos que te perseguem. Louvado seja Deus. O versículo de número 17, Paulo está dizendo assim: a ninguém torneis mal por mal, procurai as coisas honestas perante todos os homens. Não tornei mal por mal. Porque tem gente que diz assim: se fazer algo comigo eu pago na mesma moeda. Que crente é você? Que crente é você? Pastor, mas disse isso, eu vou me vingar. Enquanto eu não me vingar, eu não perdoo. Nós já nos tornamos novas criaturas. Você já foi crucificado com Cristo. Você não pode mais fazer a vontade do diabo, nem a vontade da tua carne. Eu tenho que fazer a vontade do Cristo que me escolheu, que me separou, que me ungiu, que me lavou, que me santificou. Paulo aos Efésios capítulo 4 versículo 27, ele diz: não deis lugar ao diabo. Quem é que está sentando no trono da tua sala? Você sabia que nós somos casa de Deus? Paulo diz que nós somos a habitação do Espírito Santo, a habitação de Deus. Nós não podemos deixar outro ser habitar. Não podemos deixar os sentimentos facciosos continuar na nossa vida. Não podemos deixar as mágoas nos corromper e virar raiz de amargura. Isso corrompe a nossa alma. Perdemos a comunhão com Deus e deixamos de receber do Senhor as bênçãos e as maravilhas dele. Você sabia que tem muita crente que vive na peia só porque ainda não perdoou? Vai se libertar não. Eu conheci um crente, uma pessoa que ela só vivia endemoniada. Você sabe qual era o problema? Porque ela ainda não havia liberado o perdão para alguém que ela deveria ter liberado. E no dia que ela se desfez disso, dessa mágoa, e liberou o perdão, o Espírito Santo disse: agora eu posso habitar, porque nessa casa está dando espaço para mim. Você é casa. Jesus ele falou para a igreja de Laodiceia: eis que eu estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz, abrir a porta, eu entrarei na sua casa, cearei com ele e ele comigo.
Jesus, ele quer entrar e habitar em nós. E aonde Jesus habita, treva não habita, porque ele é luz. Eu posso ouvir um amém? Não torneis mal por mal. Aí ele diz no versículo de número 18: se for possível, quando estiver em vós, tende paz com todos os homens. Paz com todos os homens. Não vos vinguei a vós mesmos, amados, mas dai lugar à ira, porque está escrito: minha vingança e eu recompensarei, diz o Senhor. O versículo 20 pense num outro difícil. Portanto, se teu amigo tiver fome, assa uma picanha para ele e dá com Coca-Cola e baião de 2. Ah, é meu inimigo. Eu vou saber, lá no Chico do Olive, não vou nem dizer não, para o pessoal não matar os outros aí. Vou comprar veneno de rato para matar, porque é meu inimigo. Vou fazer um bolo, vou colocar o veneno de rato, depois vou ver só bater as botas. É isso que a palavra ensina? Não. Ele está dizendo: se o teu inimigo tiver fome, dá de comer. Se tiver sede, dá de beber, porque tu fazendo isso, vai ter brasa de fogo sobre a tua cabeça, vai ter a presença do Espírito, vai ter a manifestação do Espírito Santo na tua vida. Tu não vai ser mais um crente morno, vai ser um crente que vem para a igreja e tem vontade de glorificar, de adorar. É um crente cheio da presença do Espírito. Ou só tem nome de pentecostal, meu irmão? Porque eu nasci no fogo e não me dou com gelo. Eu nasci na minha fé, experimentando as maravilhas do Espírito Santo, e eu não quero perder isso. Eu não quero perder isso. Às vezes chegamos nesse lugar carregados, mas aí no final o Espírito Santo nos toma, nos arrependemos, deixamos. Nós temos que pedir para o Espírito Santo limpar as impurezas, as trevas que muitas vezes habitam dentro de nós. Só assim vamos ter libertação. Aleluia. Versículo 21 ele diz: não te deixes vencer do mal, mas vence o mal com o mal. É isso que ele está dizendo? Vence o mal com o bem. Amém? Vence o mal com o bem. O mal você só vai vencer com o bem. É alguém te fazendo mal e na hora que ele precisar de ti, você vai dizer assim: eu estou aqui. O que você deseja? Você só vai vencer se você fizer isso. Eu contei uma história para uma irmã aqui da igreja esses dias, e eu falei assim, que uma certa vez, o rapaz aceitou Jesus, um crente fervoroso, daquele que não sabe cantar, mas coloca lá o radinho no zino da harpa. Só que o vizinho era ímpio, estava incomodado com o barulho do crente. Crente é barulhento, né? Crente que não faz barulho, como diz o pastor Marco Feliciano, está com defeito de fabricação. Então o crente estava lá, adorando a Deus, glorificava, orava. Aí o vizinho se incomodou. Aí a galinha do crente, sem querer, pulou para o lado do muro do outro vizinho que não era crente. E ele pegou a galinha, puxou o pescoço, matou, e disse lá um palavrão, rebolou a galinha para o outro lado do muro, morta. A melhor galinha que ele tinha. Aí ele disse, na hora deu aquela raiva, porque era a galinha melhor que ele tinha lá no puleiro. Ele pegou e disse assim: já sei, a palavra de Deus diz que eu tenho que vencer o mal com o bem. Pegou a galinha, cozinhou, fez lá um cozido maravilhoso, colocou todo tipo de verdura, fez um arroz à la grega, um macarrão especial, botou numa bandeja, cortou a banda da galinha e chegou: está aqui meu vizinho, porque Deus mandou o almoço para nós hoje. E ele ficou admirado e disse: você está dando para mim a metade dessa galinha? Eu disse: estou. Para resumir a história, o que aconteceu, aquele vizinho ganhou o outro para Jesus e caminharam junto para a igreja. Isso é uma história verdadeira, irmão. Foi um testemunho verdadeiro. Ganhou ele para Jesus, porque ele disse: como é que eu fiz um mal a esse crente e ele pagou com o bem? É difícil, não é? É difícil.
Mas a gente só vai vencer Satanás se a gente fazer o bem. É uma arma da luz, louvado seja o nome de Jesus. Quinta arma, a espada do Espírito. E a espada do Espírito é o quê? A palavra de Deus. Ela é viva, ela é eficaz. Em Efésios capítulo 6 diz que ela é a espada do Espírito, é a única arma da armadura de Deus, que ela é arma de ataque e arma de defesa. Jesus estava sendo provado, tentado no deserto. Satanás usou a espada, sim ou não? Você sabia que Satanás conhece Bíblia? Olha para o teu irmão e diz assim: você está lendo Bíblia? Ou está lendo só mensagem de WhatsApp? Responda para mim não. Satanás conhece Bíblia. Amém? Não vá com besteira para o lado dele, recitando um versículozinho, achando que ele vai sair. Você sabe o que é que o diabo respeita? Quando ele vê a palavra sendo cumprida dentro do crente, ele vai respeitar. Esse crente obedece a Jesus. Eu vou sair porque obedece. Amém? Eu já vi pastor que pregava recitando versículo em cima de versículo, um sermão daqueles, mas na hora de expulsar o demônio olhou para ele e disse assim: quem é você que faz isso, isso, isso e aquilo outro? Não é só conhecer, é obedecer, é cumprir a palavra de Deus. Amém? A espada do Espírito, que é a palavra de Deus, é a única arma da armadura de Deus, que é arma de ataque e arma de defesa. Ele usou essa arma para tentar Jesus no deserto. Jesus diz assim: eu também tenho uma espada, ou melhor, eu sou a espada. Quando ele disse: se tu és o filho do homem, transforme essas pedras em pães, ele disse: está escrito, nem só de pão viverá o homem. Está lá escrito, lá em Deuteronômio. Aonde, pastor? Vá procurar. Deuteronômio. Está escrito: nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. A palavra de Deus é alimento. É alimento para mim e para você. Satanás, ele está recitando Bíblia para mim. Espera aí que eu vou recitar um aqui lá de Levítico. Não, perdão, lá de Salmos 97. Salmo 91. Pois lança-te daqui para baixo, porque está escrito: aos teus anjos dará ordem ao teu respeito, para que tu não tropece com teu pé em pedra alguma. Jesus disse: também está escrito, aí é Levítico: não tentarás o Senhor teu Deus. Aí o diabo gosta de adoração, né? O diabo, é duas coisas que o diabo gosta: é crente calado na igreja e adoração a ele. Crente calado na igreja, o diabo, esse é meu. Irmãozinho entrou na igreja, começou o Pentecoste, um crente deu lá um glória a Deus de um lado, o diabo que estava no ombro daquele que deu glória a Deus pulou porque estava calado. Aí quando ele viu do lado gritando glória a Deus, aleluia, o outro gritou também, ele pulou para o outro que estava calado, e a igreja começou a pegar fogo e disse: aqui eu não tenho vaga. É assim, irmão. Uma igreja que glorifica, que adora, que cultua, o diabo não tem espaço. O diabo não tem espaço. Uma igreja que adora a Ele. Louvado seja o nome. Já estou terminando. Então ele diz: transporta Jesus no monte muito alto e diz assim: mostra todas as riquezas e diz: tudo isso te darei se prostrado me adorares. Jesus diz: também está escrito: adorarás somente a Ele, a Pedro e Maria. Foi isso que Jesus falou? Mateus 4,10. Está escrito: adorarás somente ao Senhor teu Deus, e só Ele, Pedro e Maria, servirá. Foi isso? E só a Jesus servirá, e só a Deus servirá. Adorarás somente ao Senhor teu Deus, e só a Ele servirás. E o diabo saiu. Aí é onde é que eu entendo que o diabo, quando o crente não adora ele, ou quando o ímpio não adora ele, sai. Amém? Ele gosta de adoração. Então a palavra de Deus é a quinta arma da luz. Louvado seja o nome de Jesus. Sexto, o poder do Espírito Santo. Já estou terminando. O poder do Espírito Santo é uma arma da luz. Quem é que pode num crente cheio do Espírito Santo? Quem é, irmão?
Quem é que pode com um crente cheio do Espírito Santo? Pastor, como é que eu faço para me encher do Espírito Santo? Busca Deus. Primeiro começa conhecendo Deus nesta palavra. Quer ser cheio de Deus? Passa a conhecer a Deus. Comer Bíblia, a orar, a buscar, a se santificar. Porque sem santificação ninguém verá o Senhor. Eu acho engraçado que quando nós falamos do poder de Deus e a promessa de Jesus, né, lá em Atos 1, versículo 8, Jesus prometeu para nós que iríamos receber a promessa, as virtudes do Espírito Santo. Virtude é poder do Espírito Santo. Lá em Atos capítulo de número 8, nós vamos ver que uma igreja em Samaria, o qual o diácono Filipe, o evangelista Filipe pastoreou. Filipe chegou naquela região e começou a pregar o evangelho. Porque pregar não é só para o pastor, para os obreiros não, irmão. Amém? Para você também que anda com a Bíblia na mão. Deus te deu uma Bíblia, não foi para viver pegando poeira na estante e trazer só para vir para o culto, não. É para você ler, para você se alimentar, para você pregar para alguém. Amém? Para você falar do amor de Deus para alguém. A Bíblia diz que ali Filipe ganhou muitas almas para Jesus. E lá em Samaria tinha um homem conhecido por Simão. Tinha o mesmo nome de Pedro, né? Simão, viu, irmão Cícero? Esse homem, ele trabalhava nas artes mágicas. Trabalhava lá, fazendo feitiçarias, enganando o povo, cheio de demônio. E quando ele viu o poder de Deus na vida de Filipe, as pessoas sendo curadas, libertas pelo poder do Espírito Santo, ele disse: eu quero isso também. Eu quero aceitar Jesus. E Filipe ganhou Simão mágico para Jesus. E quando eles batizaram nas águas, mas não conhecia o batismo com o Espírito Santo, o poder de Deus. Quando ele viu Filipe colocando as mãos e as pessoas recebendo o poder de Deus em Samaria, pensa num avivamento, porque eu sempre digo assim: Jesus é tão bom. Jesus é bom demais. Aquilo que não presta para a sociedade, Jesus diz assim: presta para mim. Porque Samaria era desprezada pelos judeus. O judeu evitava de passar no meio de Samaria. Vou nem passar. Você sabia que os judeus não lavavam nem os pés aonde os samaritanos lavavam as mãos? Só para você ter uma ideia. Mas depois que Jesus andou lá em Samaria e ganhou uma prostituta para ele, o avivamento foi grande. Uma mulher que já tinha tido vários maridos, que ela tinha agora não era dela, era emprestada, era douta. Aí Jesus diz assim: espera aí que eu vou te transformar numa verdadeira missionária. Jesus passou 2 dias lá. Muita gente foi curada, liberta, aceitou Deus, aceitou Jesus como Salvador. A missionária continuou ganhando almas para Jesus. Quando Filipe chegou lá, já tinha sido semeada a palavra, e aí o avivamento foi maior. E quando Simão viu isso, disse assim: eu quero comprar esse dom. E eu imagino Pedrão, pescador grosso, né? Criado, escando anzol, puxando peixe na rede. Disse assim: você está pensando que isso aí se compra com dinheiro? Vá se converter. Em outras palavras, Pedro mandou ele se converter. Deixa Deus transformar teu coração, Simão, porque ninguém compra o poder de Deus com dinheiro. É com humilhação, com santificação, é com devocional, é se alimentando da palavra de Deus, que nós seremos cheios do poder de Deus. O 7º é o perdão. Vou encerrar aqui no perdão. Lá em Salmo 130, versículo 4, diz que temos que perdoar para ser, Salmo 130, versículo 4 diz assim: mas contigo está o perdão, para que sejas, aleluia, contigo está o perdão, para que sejas temido. Quer ver, eu escrevo algumas coisas aqui, nem eu entendo. Contigo está o perdão para que seja temido. O que é que o salmista quis falar com isso, irmão? É que você não é dono do perdão, você tem que liberar.
Porque Deus já te perdoou, você tem que perdoar também. Nem a oferta Deus aceita se nós tivermos brigado com alguém. Imagina o nosso louvor, a nossa adoração. O perdão está contigo, está comigo. Devemos ter temor. Aleluia. Mateus 6, versículo 14, versículo ao 15, Jesus ele diz que aquele que não perdoar, ele também não vai ser perdoado. Por que ele não vai ser perdoado? Porque Deus nos perdoou. E quem somos nós para reter o perdão para aquele que necessita? Louvado seja o nome do Senhor. Pedrão, em Mateus 18, versículo 21, ele diz para o Senhor: mestre, até quando devo eu perdoar o meu adversário, o meu inimigo, o meu irmão? Até 7 vezes? Jesus disse: não, Pedro, 70 vezes 7. O que Jesus quer dizer é que o teu irmão pode cair várias vezes e errar contigo, você sempre tem que liberar o perdão. Você sabe que quem libera o perdão e recebe o perdão é curado na alma. Tem a alma sarada por Deus. Louvado seja o nome de Jesus. Fica de pé. Deus nessa noite quer que você se revista das armas da luz. Seja revestido do Senhor Jesus Cristo. Se você começar a colocar em prática tudo que foi falado aqui nesse altar, nós colocarmos em prática, você vai ver o agir de Deus maior na minha vida, na tua vida. Aleluia. Deus ele tem o melhor para cada um de nós. Sim ou não? Aleluia. Louvado seja Deus. Eu quero convidar você aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Adorar a Deus. E você que por algum motivo está magoado com alguém, precisa do perdão de Deus, primeiro reconcilia com o teu irmão. Mas se você quer ter força para isso, Senhor, eu não quero isso mais no meu coração. Não quero mais esse sentimento, eu preciso me desfazer. Se você precisa ser revestido das armas da luz, você ainda precisa de algo que Deus precisa fazer no teu coração. Sai do teu lugar, vem aqui à frente. Talvez é uma personalidade forte que você tem, que você diz assim: só Deus pode transformar isso. Não perca a oportunidade que Deus está lhe dando. Sai do teu lugar, eu quero orar por você. Pode vir aqui à frente. Pode vir mais. Eu não sei qual é o problema, a dificuldade. Deus ele é fiel para limpar, para perdoar, para sarar. Deus ele é fiel para sarar a tua alma, teu coração. Segunda Coríntios capítulo 10, versículo de número 4. Paulo ele diz que as armas da nossa milícia não são carnais, mas são poderosas em Deus para a destruição das fortalezas. As fortalezas do diabo que se levantou contra a tua vida vão cair por terra. Nessa noite você vai sair desse culto renovado, transformada pelo poder do Espírito Santo. Eu conheço um Deus que transforma, que sara, que limpa. Assim como o fogo refina. Não encerra esse culto da maneira que você entrou aqui. Completa até Deus
teu melhor para ti. mundo possa ver. Eu peço os obreiros para virem aqui impor as mãos nessas pessoas que estão aqui na frente. Aleluia. A tua palavra Espírito Santo, nessa noite, vai fazendo o teu mover. guardada no meu Vai trazendo transformação. coração. Deixa Deus entrar no teu coração. Pra Diga para o ser Senhor: Senhor, me liberta desse oferta. sentimento. Eu não quero. A tua palavra Aumenta a minha fé. escondida. Eu falei de fé aqui. Se você está com a tua fé Minhas precisando de um renovo, vestes também saia do teu lugar, vem aqui. sangue lavei. Pastor, eu estou precisando do poder de Deus. Vem, é o altar. E das tuas águas bebi. Pastor, eu preciso experimentar o sobrenatural de Deus. Deus tem para uma ti. oferta agradável a ti. Minha vida a ti consagrei. Meus dons e talentos são pra te servir. Meus dons preciosos são teus. Não vejo razão da minha vida sem ti. Tu és meu Senhor e meu Deus. Assim como fogo refina. Usa a mão dos teus filhos, Senhor. Usa a mão pra libertar. Em mim com Cura, Espírito Santo, vai até que transformando. o mundo possa ver tua glória em meu rosto. Que resplandeça a tua luz, Senhor, em cada vida. Brilhar. Tu és a nossa luz. Espírito Santo, seja o nosso dominador. Pai, eu quero orar por todos que estão em casa nesse momento, que ouviram a tua palavra, que se alimentaram da tua palavra nessa noite, Senhor. Pai, eu quero te pedir, Senhor, pela vida dos nossos amados irmãos que estão aqui nos visitando. Pai, eu te peço pela vida deles, pelo seu ministério, que o Senhor cubra de ricas bênçãos, Senhor. Que o Senhor abençoe o dirigente, o pastor daquela igreja. Senhor, que o Senhor os guie sempre no direcionamento do teu Espírito. Ó Deus amado, Deus santo, quero te pedir por cada vida, por cada coração, Senhor, por cada sentimento que Satanás semeou, que esses sentimentos venham cair por terra. Que o teu Espírito Santo, Pai, faça morada em nós. Faça morada, Senhor. Faça morada em nós. Mora em nós, amado Espírito Santo. E menos de mim. Domina sobre nós, Senhor. E menos de mim. Tem alguém que está afastado do caminho do Senhor, que quer se reconciliar? Vem aqui à frente também, eu quero orar por você. Menos de mim. E menos de mim. De ti. Aleluia. Mais de ti, Senhor. Menos de nós. De ti. E menos de mim. E menos de
mais, Senhor. E menos de mim, Deus, e menos de mim. Aleluia. Que Ele cresça, que eu diminua, que Ele apareça, que eu me constranja com a sua glória e todo o seu amor. Aleluia. Infinita humildade. Senhor Deus, servo quero te pedir, de Senhor, por essas todos vidas que pediram oração. os que Ele Pela vida da irmã Karina, Senhor, que está enferma. que eu digo, Visita a tua filha, Senhor, repreende todas as enfermidades. que Ele apareça, Pela vida da missionária Joana, que eu me visita a tua filha, Senhor, repreende todas as dores, com a sua todas as inflamações, todas as enfermidades. todo o seu Quero te pedir, Senhor, pela vida do Joacides, infinita que vai passar por uma cirurgia. humildade. Deus, usa a mão dos médicos, Senhor. Mas tu és o médico dos médicos, tu pode operar o milagre, Senhor. Visita teu filho. Leva ali, Senhor, a cura. Leva, Senhor, a tua graça para todas essas pessoas. Pai, no nome de Jesus, perdoa nossas falhas. Pai, em nome de Jesus, restaura a alma desses irmãos, a vida desses irmãos. Pelo poder do teu Espírito Santo, perdoa, Senhor. Estamos aqui, Senhor, porque estamos reconciliando no trono da tua glória, para sermos novas criaturas, para vivenciarmos a tua palavra, o teu evangelho. Pai, eu te peço por toda a tua igreja, pelos enfermos, te peço pelos oprimidos, te peço, Senhor, por todos aqueles que estão nos vícios das drogas, na idolatria, na prostituição. Pai, visita, Senhor, cada rua, cada bairro, cada cidade, Senhor. Leva, Senhor, a tua libertação. Eu te peço, Senhor, em nome de Jesus. Amém. E graças a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Que Deus abençoe a todos. Aleluia. Diga glória a Deus. Aleluia. Só um aviso, irmão, os irmãos que irão se batizar, uma palavra bem rapidinho com vocês aí, tá bom? Depois do culto, os irmãos me aguardem aqui e que eu vou estar dando uma palavra, amém? Façam assim, que o amor